Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a $46.100. Bitcoin que tem os seus ETFs aprovados. A gente até pumpa no começo, passando dos $48.000, mas voltamos com tudo. Chegamos até a testar abaixo dos 45. Nesse momento a gente briga nos 46. Hoje, meu principal objetivo nesse dia maravilhoso vai ser te passar o que eu espero para as próximas horas de dias. Afinal, será que formamos o topo agora? Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar, a gente precisa falar da notícia, né? Afinal, a SEC enfim aprovou os primeiros ETFs do Bitcoin, aprovou tudo de uma vez, como já era o esperado. Depois da aprovação, a gente teve um movimento interessante do mercado, né? A gente viu o Bitcoin sair aqui dos $46.700, pumpar até os 48.100 e depois devolver tudo e além, né? A gente foi ali dos $44.600 depois. Agora a gente voltou aqui, tá bem próximo de onde a gente teve a nossa divulgação. E a partir daí, muitas pessoas agora começam a questionar: pô, será que a gente agora formou o topo? Será que tudo não estava precificado e agora a gente vai começar a despencar? De cara eu já te falo que ninguém sabe. E que vão aparecer várias pessoas falando, eu avisei, ou então falando que chegamos no topo, daqui não passa. Pessoas pegando a bola de cristal. Você só deve levar em consideração uma opinião se as pessoas te embasarem com um trade system verificável e replicável ao longo do tempo, tá bom? Nesse vídeo aqui eu quero te dar a minha opinião. Afinal, chegamos ou não nesse topo no Bitcoin? A primeira coisa que a gente precisa analisar é graficamente. Quando a gente olha no longo prazo aqui, caras, a situação não é ruim para o Bitcoin. É claro que a gente precisa do fechamento desse candle, mas eu não diria que é um candle ruim agora. É um candle que a gente veio retestar suporte, segurou e está fechando um candle até razoavelmente positivo, tá bom? Não é um candle com tanto volume, ou seja, lembra que eu sempre falo, tendências terminam e começam com volume. Então, sinceramente, não estou muito preocupado aqui, olhando o gráfico do diário, com a gente ter formado um topo tão importante. Obviamente que a gente formou um topo local e no curto prazo a gente vai falar um pouquinho sobre isso e por que a gente está caindo aí. Mas no longo prazo, caras, quando eu olho o gráfico aqui no diário, no semanal, não há motivo ainda para a gente acreditar que a gente formou um topo. Beleza? Entendendo isso, já vamos abaixar o tempo gráfico aqui para o 4 horas. No 4 horas, até o candle do 4 horas não tá feio, cara. O candle do 4 horas me parece um dojizão com uma puta sombra abaixo e uma puta sombra acima. Então, a gente ainda precisa de 2 horas para esse candle se desenvolver, né? E uma coisa eu já destaco para vocês. É importante que o Bitcoin se mantenha acima dos $43.000. Romper os $43.000, a partir daí a gente poderia olhar, dependendo dos indicadores, para realmente uma correção do movimento de alta e uma correção que ninguém pode ficar surpreso, né? Afinal, o preço não corrige em regiões de Fibonacci há muito tempo. Então não seria nada de outro mundo, na verdade. Vocês sabem que para mim seria ótimo, é o que eu mais quero agora, uma correção do Bitcoin nessa região dos $38.500, né? E já seria além do 0,382. Mas querer não é poder, e quando eu olho o gráfico do diário aqui, eu continuo acreditando que a maior probabilidade é a gente não ter formado o topo, que possivelmente a gente vai romper esse topo aí para as próximas semanas, beleza? É claro que rompendo os $43.000 para baixo, que não é meu cenário base, a gente vai ter que reavaliar isso e os indicadores, mas por enquanto a tendência continua saudável. Eu atualizo vocês mais para a noite, tá bom? Que provavelmente isso aqui vai ser uma loucura por algumas horas ainda. Legal? Tranquilo. Continuando aqui no curto prazo, né, cara? Realmente um movimento impressionante, cara. É um pump and dump, assim, que a gente está acostumado no Bitcoin já, né? Mas sempre é emocionante, né? Então a gente tem um pumpzinho de 3% para romper os $48.000. Depois a gente devolve tudo aqui, uma queda aí de 7% em cerca de menos de 15 minutos, caras. Então, foi um movimento forte, sim, tá? E de cara, a gente já entende que quando a gente tem muito volume no topo, mesmo que seja num curto prazo, ele é um volume importante. Então, a principal resistência aqui agora vai estar no topinho, próximo dos $48.000. E a gente vai ter um suporte óbvio do fundo
os 44.500, tá? Um ponto negativo que eu vejo é que a gente deixou mais volume acima, tá bom? Então talvez a gente ainda não esteja preparado para simplesmente chegar e fazer assim, justamente porque aconteceu aquilo que eu estava falando com vocês que a gente teria que ficar de olho. Que é o quê? São muitas pessoas comprando no topo. Então repara que a gente chega lá no topo, instituições posicionadas aqui para venda, como vocês podem ver antes, e a turma comprando. Vamos para a lua, o ETF foi aprovado. Então muitos bitcoins foram comprados nesse topo. Sem sombra de dúvida, é um topo importante, tá bom? E é um topo que precisa ser respeitado. Afinal, quando a gente olha aqui no curto prazo, a gente vê um delta de compra de mais de 500 milhões de dólares, cara. Então agora vai estar todo mundo falando, buy the rumor, sell the news, só que não é isso, cara. O que foi que a gente teve de delta de compra 525 milhões de dólares. Se todo mundo compra, é natural que o preço vá para o outro lado e rapidamente. Por quê? Porque essas pessoas que compraram, elas começam a ser estopadas e liquidadas. Tanto é que no candle seguinte a gente já tem uma venda de 354 milhões. Como eu te disse, cara, a gente formou um topo importante, tá? E é um topo onde a gente tem muita gente presa, né? Eu tô te mostrando na prática aqui, ó, deu até pau no Trading Light com essa volatilidade. Mas lembra que eu te mostrei na prática ali o gráfico? As pessoas comprando bem no topo? Fazem parte desses 525 milhões de dólares aqui. Tranquilo? Falando um pouco sobre o sentimento, o que a gente vê? No CVD, sem grande novidade aqui, cara, a gente tem uma mini divergência bearish no curto prazo, por causa dessa compra muito grande, mas no longo prazo continua bullish o indicador. Eu vejo que a gente teve aumento de open interest na alta, o que seria positivo, mas, cara, não importa o indicador. Se você tem tanta compra assim, é natural que o preço vá para o outro lado, no mínimo para dar uma liquidada estopada nos otimistas, tá bom? E quando a gente cai, acontece uma coisa muito boa para mim, que é esses otimistas rapidamente já saem do mercado. Então repara que o preço, ele basicamente sobe, e quando ele cai, esse open interest já sai de 7,96 bilhões e estoura, cara, 1 bilhão para baixo. Você tem noção do que é isso? 1 bilhão de dólares, cara, de turma que provavelmente se emocionou e falou, agora eu vou longar o Bitcoin porque o ETF foi aprovado. A gente sempre fala, cara, não opera notícia. Como que você vai operar notícia se não é replicável, né? Para você operar notícia, você precisa ter indicadores muito bons voltados para notícias, tá? Então essa turma já foi estopada, né? Pode ver que todo o open interest que entrou saiu e além, tá? Então, para mim, no longo prazo, a tendência de alta se mantém, enquanto a gente se mantiver acima dos 43. Acima dos 43, caras, a gente pode, inclusive, ter oportunidades de compra em várias altcoins que estão mais baratas do que o Bitcoin. A dominância voltou para baixo aqui, né? Despencou desde a aprovação do ETF, como esperado. Mas, sem sombra de dúvida, que a gente pode ter oportunidades, tá bom? Em boas altcoins nessas regiões de suporte que elas estão nesse momento. Inclusive, eu comprei 2 novas altcoins hoje que eu já passei para os membros e associados. Legal. Então, no longo prazo, caras, a gente continua olhando para cima. Se romper os 43, a gente discute essa potencial mudança de tendência. E a gente vai olhar os indicadores, né? Se a turma começar a alongar, se a gente começar a ver um open interest subindo na queda, tudo isso vai influenciar para a gente estimar melhor as probabilidades da gente ter formado ou não um topo. Mas no momento eu diria que é muito cedo para falar de topo. Eu ainda acredito que o topo das próximas semanas não foi formado. O que a gente teve aqui, sem dúvida, foi um topo local, né? Pode se transformar num topo global depois, mas eu acho que não. Eu estou otimista ainda para o Bitcoin, para as próximas semanas. A gente vai ficar de olho aí acompanhando. Isso não quer dizer que eu vou chegar e comprar Bitcoin aqui agora, né? Por quê? Porque a gente estava vendendo Bitcoin, né, hoje e ontem. Para a gente, essa zona dos 47, 48, 49, 50 era uma sell zone, justamente porque muita gente estava comprando. Infelizmente, eu não estava operando na hora e não olhei aqui o TRDR para fazer mais vendas nesse curto prazo aqui, né? Nesses 500 milhões de dólares. A única coisa que eu vendi foram as ordenzinhas que eu já tinha lá de rebalanceamento que a gente comentou nos membros, tá? Para quem vendeu, parabéns, cara. Aprendeu certinho, porque quando a gente tem 500 milhões de dólares num candle de 5 minutos, é de se esperar
um topo. Beleza? Mas como eu te disse, um topo, para minha opinião, a maior probabilidade agora é de um topo local, não um topo global. Show de bola? Investidores, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Manda aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Eu quero a sua opinião. Eu vou deixar na comunidade também. O que você acha que vai acontecer? Formamos um topo importante, agora a gente vai cair, vai perder os 44 ali, ou a gente tem força para subir e romper esses 48? Deixa aqui nos comentários. Um forte abraço e a gente se vê provavelmente num vídeo mais à noite, porque eu espero bastante volatilidade ainda. Valeu! Bitcoin, please go to moon. Stop going sideways now. Don't ever say we going down to 1K, but Mr. Novogratz say we have bottomed out, Novogratz is bullish. Bottomed out, don't ever rise is bearish. Barrett's target of 13 times there. Novogratz is bullish. Bitcoin could be at 40,000. Let us go to moon.